Até que ponto você acha que a sua imagem ela é importante para o seu trabalho, para aquilo que você desenvolve? Bom, estou falando sobre isso porque recentemente eu tenho conversado com algumas pessoas e trocado sobre informações da própria imagem, do que ela informa no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos e não sabemos nem aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Então, a imagem, ele é um fator de fato crucial para a gente poder integrar a nossa forma de agir, nossa forma de viver. O que você acha? Eu sou Frank Menezes, seja bem-vindo a esse canal. Já aproveita, vai dando seu like, também vai curtindo e se inscrevendo caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Gente, vamos falar então um pouquinho sobre imagem, né? A gente estava discutindo recentemente com algumas pessoas, alguns amigos, sobre o quanto que a imagem influenciava. Você já parou para pensar o quanto que muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que nós queremos com medo do julgamento externo? E esse julgamento externo muitas vezes paralisa o nosso eu, porque a gente entra no loop de questionamentos que não vai levar a gente a lugar algum. E quando eu falo de imagem, se você prestar atenção, a nossa imagem ela está envolvida com o que nós estamos passando ou com aquilo que você precisa criar de proteção para poder resguardar algo no teu próprio eu. Como assim, Frank? Você está falando de máscaras? Sim, máscaras sociais, que são aquelas máscaras que, por exemplo, um artista utiliza para poder ir no espetáculo ou que alguém utiliza para poder impor uma imagem de respeito. E aí ela vai adentrar em algumas questões ligadas a arquétipos, onde ela não é aquilo, mas ela pode trazer aquele comportamento para poder auxiliar dentro da sua verdade. Complicado um pouco, eu sei que é um pouco confuso, mas ao mesmo tempo a gente pode destrinchar isso de uma forma muito legal. Inclusive, compartilhando aqui de forma informal com vocês, eu quero saber de você também se você já trouxe algum tipo de imagem para a tua vida que não era a tua imagem real, mas que você precisou utilizar aquilo para impor respeito ou para conseguir algo, socialmente ou profissionalmente falando. É preciso a gente sair dos julgamentos e a gente perceber que essas máscaras sociais elas vão existir, mas também o poder da nossa imagem diante daquilo que a gente é também pode afinar a uma verdade do qual você se colocou daquela forma, de forma tão verdadeira que você simplesmente conseguiu enraizar o seu comportamento e as pessoas, elas têm o respeito, independentemente de como você se apresente, mas por aquilo que você faz, por aquilo que você já conquistou, por aquilo que você é. Eu sei que são dois lados da moeda, mas esses dois lados da moeda precisam andar juntos e a gente entender que existem processos na vida que faz parte a gente também utilizar essas máscaras sociais. Por exemplo, você não vai em determinado lugar com uma roupa ou de uma forma, a não sei que você não tenha, mas de uma forma completamente fora do contexto. Você não vai para um casamento, a depender do tipo de casamento. Por exemplo, meu casamento foi um casamento com celebração cigana, completamente fora do comum, né? Mas tem casamentos mais informais, na praia, tudo mais. Você geralmente não vai para um casamento mais social que exige um determinado tipo de traje de uma forma completamente destoante do que pediram. Como eu disse, a não ser que você tenha outras questões aí que talvez não consiga, né, estar naquele lugar com aquele determinado tipo de roupa. Porém, é importante a gente entender que, por que a gente tem aquela famosa justificativas, né? O artista pode, né? Então, o artista ele pode vestir qualquer roupa, ele pode estar de qualquer forma. Bom, não é bem assim também. A depender do lugar, se for um lugar onde exija e que estar além da questão ligado à sua arte, o artista vai ter que se adaptar para poder estar naquele ambiente com determinado tipo de roupa. Mas nós sabemos que quando a gente fala de imagem, não está ligado apenas à roupa em específico, não é moda. A gente está falando de imagem comportamental, onde você pode utilizar sim as roupas, os adereços para poder ajudar a impulsionar aquilo que você quer chegar, onde você quer chegar ou o que você quer ser. Então, a partir do momento que você traz os elementos externos para poder te impulsionar a chegar onde você quer estar, aí você vai ver que a roupa ela pode acrescentar. Porém, se você não tiver um comportamento, não vai encaixar, vai ficar algo completamente distante, falso, e você não vai conseguir expressar aquilo que a própria roupa
por mais linda e cara que foi, não trouxe nenhum tipo de elegância a partir do seu movimento comportamental. Então, quando a gente fala de imagem, a gente está falando do comportamento, a gente está falando da fala, a gente está falando da educação, a gente está falando de todo um contexto. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, nossa, fulana é elegante, e ela não precisa estar com roupas sofisticadas, nada disso, às vezes com uma blusinha, uma camiseta, mas a postura dela, a elegância, a forma de comunicar, a forma de expressar é tão incrível que você diz, caramba, que legal, né? Essa pessoa é tão fina, porque ela já traz dentro dela, ou seja, a consciência dela já está toda trabalhada para aquilo. Ela pode ser assim, ela pode ter adquirido essa condição, como ela pode também estar ali buscando de alguma forma proteger seu eu através de uma imagem que ela não é aquilo, mas com o tempo ela passou a ser, ou ela não quer mostrar de fato quem ela é. Existe problema nisso tudo? Não. O que existe aqui é somente um cuidado que a gente precisa ter. Quem sou eu quando eu coloco a cabeça no travesseiro? Quem sou eu em casa quando ninguém está me vendo? E quando sou eu na rua, né, na sociedade, quando eu estou com outro? Eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que a gente tem o respeito para com o outro, através da nossa fala, através da nossa educação, através da nossa gentileza, a gente consegue lidar melhor com as diferenças. E lidar melhor com as diferenças também faz parte dentro do processo de exercício para a gente chegar ao nosso crescimento, ao processo evolutivo. Quando eu digo não é de você se sentir santificado, né, nesse processo evolutivo, mas sim de você perceber que você já conseguiu evoluir muito nas suas questões, naquilo que você não conseguia dar conta lá atrás e que emocionalmente acabou atrapalhando o seu fluxo, inclusive na sua imagem. Então é importante a gente entender que a imagem, sim, ela é importante nesse sentido, a gente trazendo, né, todas as questões externas que envolve, porque se a gente trabalha com imagem, a gente sabe que a gente chega mais rápido em determinado lugar. Por quê? Isso é óbvio. Quando você não trabalha aquilo que você sabe fazer, ou para que as pessoas entendam que você sabe fazer aquilo, é necessário um caminho. E o caminho da imagem pode ser um caminho que chega mais rápido. Mas, se você também investe naquilo que você sabe fazer de melhor, você pode, através do seu comportamento de resultados, trazer uma ação de respeito para a sua imagem. Parece contraditório tudo, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber qual tipo de imagem que a gente está passando, que a gente acha que está passando, se eu estou utilizando determinada imagem para uma proteção social, ou se eu estou utilizando isso porque eu sou assim. E detalhe, mesmo que você não seja com o tempo e o hábito, você pode passar a ser assim. Eu conheço diversas pessoas no meio de comunicação, inclusive, que conseguiram trabalhar a sua imagem de forma que aquilo ficou real na vida delas. Ela disse, não quero mais aquela imagem do passado. E o comportamento dela mudou de forma que ela começou a atrair um outro tipo de pessoas para o seu vínculo de amizade, de pessoas para a sua conexão de vendas da própria imagem e por aí vai. Então, quando a gente tem essa ação comportamental, tudo ao nosso redor começa a mudar também. Inclusive, as pessoas começam a te olhar com outros olhos, quando você se coloca dentro de uma imagem onde você quer atrair determinado tipo de conceito. E é isso, quando a gente fala de imagens, né, eu adoro mesmo falar de imagem, de comunicação, porque para mim imagem é comunicação, a gente está trabalhando esse contexto como um todo. Quando a pessoa está deprimida, por exemplo, ela está para baixo, às vezes ela pode estar com a roupa que for, excelente, mas se ela não está conseguindo nem trazer uma imagem que não seja dela, mas que seja para uma proteção social ou para ela poder conseguir dar conta do trabalho dela, que ela não pode parar, ali é o sustento dela, se ela não conseguir fazer isso, as pessoas vão perceber. Então ela deixa que a história simplesmente ultrapasse a questão da imagem. Agora, claro, quando a gente está numa situação onde a gente não consegue ver, a gente tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar profissionais para poder nos auxiliar naquele processo. E, consequentemente, a gente vai trabalhando também o nosso mental diante daquilo que eu quero apresentar para o outro. E aí eu te pergunto, já teve alguma situação que você teve que utilizar algum tipo de arquétipo ou imagem onde você não era aquilo, mas aquilo fez com que você conseguisse
adquirir tal postura no seu ambiente de trabalho, conseguir tal emprego, conseguir algo que você precisava? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E se você gosta desse assunto sobre imagens, sobre arquétipos, nós podemos trazer um pouquinho mais sobre isso para que você possa também utilizar desse conhecimento e colocar para a sua vida. Afinal de contas, nossa vida é feita por ego e essência. E uma vez que a gente entende quais são nossos egos, quais são nossas essências, como a gente está se apresentando no geral, a gente vai dominando cada vez mais a nossa comunicação na expressão, mas principalmente para com o nosso próprio eu. Comenta aqui que eu gostaria de saber. E se esse vídeo te fez também refletir um pouco sobre como eu estou colocando a minha imagem à disposição da sociedade ou até mesmo para mim, comenta aqui também que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você acha que imagem ela é importante? Até que ponto? Até o próximo vídeo.